O sol do deserto é concentrado em altíssimas temperaturas para produzir eletricidade. Nesta usina de energia solar, tudo funciona com espelhos. 3/4 do universo conhecido são compostos por hidrogênio, mas só um pouco em uma célula combustível faz com que esta moto percorra um longo caminho. Você já se sentiu como apenas uma pecinha em uma grande engrenagem? Suba na escada rolante e se junte à multidão. São 3.000 furos de agulha por minuto. Se você ainda não saiu correndo de medo, espere até conhecer a máquina tatuadora. Vamos dar uma olhada dentro dessas máquinas para ver como elas funcionam. Tudo sobre máquinas. Há várias maneiras de utilizar a energia do sol. Você pode usar uma lupa ou um espelho esférico. Ambos vão concentrar a luz do sol, produzindo um calor intenso. E foi exatamente isso que inspirou os criadores da Solar One. Eles construíram uma usina de energia de baixa emissão de poluentes aqui no deserto de Mojave, em Nevada. Vamos ver como ela funciona. Em um deserto onde o sol brilha 300 dias por ano, 200.000 espelhos, um ao lado do outro, formam fileiras de centenas de concentradores solares, que refletem a luz do sol. Em uma área de cerca de 65 campos de futebol. Ela produz energia suficiente para iluminar 14.000 casas durante todo o ano. Estamos falando de captação de energia solar aqui. Mas ela não é feita com as caras células de silício usadas nas nossas calculadoras. Nesta dimensão, elas custariam uma fortuna. Aqui a luz do sol é concentrada. Sua força é 70 vezes maior que o normal. É quente o suficiente para queimar a pele instantaneamente. Mas aqui ela é usada para aquecer óleo dentro desses tubos. O óleo quente é usado para ferver a água, que produz vapor e impulsiona uma turbina que gera eletricidade. Parece simples, não é? Mas antes de você tentar construir sua própria usina, precisa saber que uma usina de energia solar como esta precisa superar alguns problemas. Primeiro, os espelhos domésticos comuns não refletem luz suficiente para fazer este trabalho. Segundo, o espelho tem que se movimentar durante o dia inteiro, porque o sol, ou melhor, a Terra, não fica parada. E finalmente, o que você faz com uma usina solar durante a noite? Bom, vamos ao primeiro desafio: os espelhos. Os espelhos domésticos são bons para você se arrumar, mas eles são revestidos com um material barato que absorve muita luz. Os caros espelhos de laboratório usam um revestimento de prata, que reflete a maior parte da luz que o atinge. E estes espelhos aqui são ainda mais avançados. Eles refletem quase 100% da luz que os atinge. Para esquentar ainda mais as coisas, eles são curvados. Isso concentra a luz nos tubos de óleo, colocados perfeitamente em seu ponto focal. Concentrar a luz é uma coisa. Colocá-la para trabalhar é outra. Para isso, os engenheiros revestiram os tubos de óleo com um vidro especial, que intensifica ainda mais os raios de sol. Quando o óleo quente termina de atravessar os quase 20 quilômetros de tubos, ele está 4 vezes mais quente do que o ponto de ebulição da água. É uma temperatura 2 vezes maior do que a usada para fritar batata. O óleo é bombeado para dentro da usina, pronto para ferver a água. Os tubos de óleo passam pelo centro desses canos de água. A água absorve o calor do óleo, se transforma em vapor e segue direto para a estação geradora de energia da usina. Aqui toda a eletricidade é produzida com as convencionais turbinas movidas a vapor.
O vapor impulsiona as pás, que giram um gerador, que leva energia para a rede local. O segundo desafio desta máquina é seguir a trajetória do Sol. Os girassóis precisam se mover o dia inteiro para capturar a energia solar. Se esses espelhos ficassem parados no lugar, como um painel solar tradicional, eles só alcançariam seu potencial máximo durante alguns minutos do dia. Por isso, motores elétricos foram colocados dentro dos conjuntos de espelhos, para que eles possam seguir a trajetória do Sol. E o terceiro desafio. O que acontece quando o Sol se põe? Sem Sol, não há energia. Aqui eles planejam instalar tanques de armazenamento de calor, onde o calor é preso através de sais fundidos. Mas eles ainda estão na prancheta. Por isso, durante a noite, a SolarOne usa este queimador de gás natural para manter as turbinas girando. O lado positivo é que a demanda por eletricidade atinge o auge durante o dia, que é quando a usina produz mais energia. E como ela produz? São 60 megawatts de força, quase sem emissão de poluentes. Em um ano, isto impede uma emissão de CO2 na atmosfera equivalente à produzida por 20 mil carros. A SolarOne é uma máquina gigante que causa pouco impacto ao ambiente ao capturar a energia solar. Não é um truque de mágica, mas ela faz isso apenas com espelhos e sem nenhuma fumaça. Esta motocicleta funciona com hidrogênio, o elemento mais simples e abundante em todo o universo conhecido. Seus criadores a chamam de Moto ENV, sigla em inglês para Emission Neutral Vehicle, ou veículo de emissões neutras. E você pode fazer uma xícara de chá com a única coisa que sai do seu escapamento. É isso aí, água. E o que faz a Moto ENV funcionar é esta mini usina de energia chamada célula combustível. Ela produz energia suficiente para manter a motocicleta andando. Nada mal para uma máquina que pode atingir 80 km por hora. Bom, não é exatamente um foguete, mas ela é abastecida pela engenharia aeroespacial. O primeiro sistema prático de célula combustível foi desenvolvido pela NASA no início da década de 60 para gerar eletricidade em cápsulas espaciais. Uma boa maneira de entender as células combustíveis é ver como o hidrogênio é produzido. Na verdade, é bem simples. Você enche um recipiente com água e passa uma corrente elétrica por ela. Isto faz com que o hidrogênio e o oxigênio da molécula da água se separem. Este processo é chamado de eletrólise. Esta é a ciência por trás da produção do gás hidrogênio. Agora, se você reverter o processo e descobrir como juntar o hidrogênio e o oxigênio, vai produzir energia elétrica junto com a água e um pouco de calor. Mas isto ainda não é uma célula combustível. Você precisa descobrir um meio de capturar essa energia elétrica. E para que esta moto funcione, o dispositivo precisa ser compacto e portátil. Olha só como ela funciona. Essas aberturas perto do guidão puxam o ar para dentro da célula combustível. A atração entre o oxigênio e o hidrogênio ajuda a célula combustível a produzir eletricidade. O segredo está nos elétrons. A eletricidade é simplesmente um fluxo de elétrons. A principal função das células combustíveis é liberar esses elétrons. O hidrogênio entra na célula combustível pela esquerda e o oxigênio pela direita. Um filme de platina separa os elétrons em amarelo do hidrogênio, deixando para trás os prótons. Ambos são atraídos pelo oxigênio que está do outro lado, mas os elétrons são parados por esta membrana.
Agora, eles precisam encontrar seu caminho até os prótons. O único meio é passar através de fios, até um motor elétrico que gira uma correia e aciona a roda traseira. Após passar pelo motor, os elétrons acham seu caminho do outro lado da célula combustível. Quando encontram os prótons e o oxigênio, eles formam o H2O, uma sopa química conhecida como água. Esta é a única emissão da célula combustível. E não faça piadas sobre esse motor de máquina de costura, porque esta belezinha aqui é capaz de botar 60 delas para funcionar. Bom, a moto ENV liga, mas como você a mantém andando? É simples. Uma célula combustível vai funcionar para sempre, contanto que tenha uma fonte de hidrogênio. Quando a célula combustível fica sem hidrogênio, tudo o que ela precisa é ser reabastecida. E há muito hidrogênio por aqui, na Universidade de Loughborough, na Inglaterra, onde este protótipo foi feito. Abastecer a célula combustível é tão legal quanto encher o tanque de gasolina de seu carro. E não polui. E diferentemente de uma motocicleta convencional, o único som que você vai ouvir com esta máquina é o da borracha na estrada. Ainda estamos há alguns anos de ter veículos movidos a hidrogênio por todas as cidades. Mas quando chegarmos lá, você poderá ter sua própria célula combustível e abastecer em qualquer lugar. E, é claro, também uma motocicleta. Este sistema é fantástico. Entra dia, sai dia, ele continua funcionando. Em algum lugar, especialistas na dinâmica de fluxo estudam nosso comportamento para nos colocar em uma máquina. Basicamente, esta é uma escada que se movimenta sobre uma correia. Como ela funciona? As escadas rolantes não só nos levam para o andar de cima, elas transportam multidões sem causar nenhum dano. Atualmente, os projetistas de escadas rolantes têm 3 grandes desafios: mantê-las em funcionamento de modo regular, seguro e sem barulho. Fazer uma escada rolante cheia de gente funcionar é como puxar um veículo utilitário totalmente carregado por uma encosta de 30 graus. Mas sob esta máquina, não há nada além de um motorzinho de 10 cavalos. Como isto é possível? Claro que ele gira rápido, mas ele não tem como suportar uma escada rolante totalmente cheia. Ele é usado porque não faz nenhum barulho. E isso é importante se você quer que as pessoas o usem em espaços públicos. Um motor maior produziria muito barulho. Portanto, para gerar força suficiente, este motorzinho precisa de uma caixa de câmbio. A caixa de câmbio diminui as rotações por minuto do motor e aumenta sua potência em cavalos. E quando você quer levar alguma coisa em costa acima, é sempre melhor ter força do que velocidade. Mas esta máquina também pode ser mortal. E acidentes fatais ocorrem regularmente em todo o mundo. Se você levar um tombo aqui, pode ser como cair na boca de um tubarão. Isto não é brincadeira. Todos os anos, acidentes em escadas rolantes matam mais gente do que tubarões. Por isso, em questões de segurança, os projetistas examinam cada centímetro da máquina. Principalmente nas 2 partes mais traiçoeiras, que são entrar e sair da escada rolante. Para facilitar sua vida, eles inventaram um sistema que mantém o nível do degrau. Esta característica faz com que os primeiros degraus se encaixem formando uma plataforma plana para embarque e desembarque. Isto dá à pessoa um tempo para ela se ajustar antes de começar a subir. Alguns dos primeiros modelos de escadas rolantes forçavam os passageiros a pular para o primeiro degrau. Não é exatamente este tipo de dificuldade que você quer enfrentar em um shopping center. Cada degrau tem 2 conjuntos de rodas que se movem em 2 trilhos separados. O conjunto superior de rodas se une para formar correntes paralelas em uma volta contínua.
Esta cadeia de rodas é encaixada na engrenagem de tração e é puxada pela roda propulsora principal. O degrau sobe e permanece estável até o alto, em uma velocidade de cerca de 3 km por hora. Depois ele é nivelado para você sair. Enquanto você está na escada rolante, deve se apoiar em corrimãos que também se movimentam. Eles têm uma correia própria, mas funcionam com o mesmo mecanismo dos degraus. Por isto, eles ficam em perfeita sincronia. Outras características bem-vindas desta máquina são as plataformas no início e no final da viagem. Elas trabalham juntas para evitar que cadarços desamarrados, entulho e dedinhos curiosos fiquem presos. E caso o corrimão saia de sincronia, ou se algo ficar preso, se a escada ficar mais lenta, ou se os sensores de impacto detectarem qualquer coisa errada, os freios param tudo com segurança. A escada rolante surgiu como um brinquedo de parque de diversões em 1896. Hoje, só na América do Norte, elas transportam mais de 90 bilhões de pessoas todos os anos. E nós só as percebemos quando elas quebram. E temos que ir sozinhos com as nossas coisas para o andar seguinte. As tatuagens estão presentes na nossa vida há milhares de anos. E elas nunca foram tão populares. Um a cada 8 norte-americanos adultos tem pelo menos uma tatuagem. São 40 milhões de pessoas. O que é muito louco quando você pensa o quanto dói fazer uma tatuagem. E que elas são permanentes. Isto aqui é como uma cascavel mecânica que injeta tinta em vez de veneno. Mas como esta máquina funciona? Na superfície, as máquinas tatuadoras são bem básicas. Você pode fazer uma usando o motor de um secador de cabelo ou uma escova de dentes elétrica, cordas de violão e borrachas. E a tinta pode vir de uma simples caneta esferográfica. Ou você pode afiar uma vareta, colocar tinta na ponta e fazer buraquinhos na sua pele. Mas não tente fazer isto em casa. Tudo o que você precisa fazer para conseguir sua tatuagem é furar a epiderme, a camada exterior da pele, e depositar a tinta na derme, a segunda camada, que fica a cerca de 1 milímetro abaixo da superfície da pele. E esta máquina faz isso mais de 50 vezes por segundo. Ela tem um conjunto de peças e um elástico. O conjunto é dividido em 3 partes principais: a base, o mecanismo e a agulha. A ponta da máquina é a agulha. Ela é soldada a um braço de metal que se liga ao batedor, a peça que faz todo o trabalho de subir e descer. Uma mola liga o batedor à base. Este pedaço de metal que parece uma orelha de coelho com um parafuso. Este é o elástico. Ele impede que a agulha em alta velocidade saia de seu caminho. Nada de pintar fora dessas linhas aqui. A máquina tatuadora está equipada com agulhas especiais de aço inoxidável, nada parecidas com as agulhas de costura comuns. As modernas agulhas para tatuagem podem ter vários formatos. Elas podem parecer medievais, mas são criadas para lidar com desenhos extremamente intrincados e especiais. As agulhas fazem minúsculos buracos sucessivos na pele. Imagine uma máquina de costura furando um tecido. A tinta é depositada na pele do mesmo modo que a linha dá um ponto. A pele deve ficar bem esticada durante o processo. Vamos ver como ela funciona na confecção de uma nova tatuagem. Tudo começa com um contorno. Para fazer o traço, a máquina é programada para desenhar uma linha fina.
Para isto é colocada uma agulha redonda como a ponta de um lápis. Quando o contorno fica pronto, é a hora do preenchimento. Para isso, a máquina precisa de um novo conjunto. As agulhas de preenchimento trabalham juntas. Quanto maior o número de agulhas do conjunto, mais tinta é transferida. As agulhas múltiplas fazem buracos semelhantes, que são preenchidos ao mesmo tempo. As agulhas alcançam estas velocidades através do eletromagnetismo. Elas são controladas por esta fonte de alimentação. Um pedal regula o movimento da agulha. Ele faz com que a máquina atinja a velocidade de mais de 4.000 rotações por minuto, o suficiente para um carro esportivo atingir 145 km por hora. A eletricidade viaja pelos cabos até essas bobinas e cria um campo magnético. Isto empurra o batedor para baixo e força a agulha na pele. Assim que o batedor atinge as bobinas, ele quebra o circuito elétrico. Isto interrompe o ímã e esta mola puxa o batedor de volta para cima. Quando ele atinge este ponto, o ímã é reativado e a agulha é puxada novamente para baixo. A velocidade da agulha nesta máquina é tão alta que equivale ao bater das asas de um beija-flor. Mas as asas de um passarinho não causam dor. Em um mundo onde tudo é descartável, essas obras de arte são para sempre. Seja por prestígio social, devoção espiritual, um rito de passagem tribal ou uma momentânea perda da razão, as tatuagens são o maior sacrifício visual em prol da expressão pessoal. Esta é uma máquina que aperfeiçoou uma antiga forma de arte com a tecnologia moderna. Versão brasileira DPN Santos.